Olá, amigo internauta e youtuber. Você acaba de clicar no Mundo Oculto e Sombrio do meu canal de entrevistas e reportagens Frade Olhar Sobrenatural, EPS, estudo de pesquisas sobrenaturais, TV UFO, espíritos, criaturas, fenômenos, mistérios, segredos ocultos de estados do governo e muito mais no meu canal. Desde já dê o seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Acompanhe as maiores entrevistas e reportagens com os psicólogos, psiquiatras, ufólogos, cientistas e demais no canal Frade Olhar Sobrenatural. Olá, amigos internautas da rede social YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a matéria da reportagem e entrevista vamos falar com especialista em espírita e consultoria espiritual André Magalhães e Roberto Dias, especialistas em fenômenos espirituais. O que são vultos e o que eles querem, por que os espíritos vão e retornam e por que ficam presos nesse mundo. Sejam bem-vindos ao meu canal, desde já agradeço a todos. Mantenha o canal no ar, se inscreva, dê o seu like e comente. Eu passo a palavra aqui do estúdio EPS, Estúdio de Pesquisas Sobrenaturais, Frade Olhar Sobrenatural, TV UFO, casos inexplicados, espíritos, assombrações e demais. Eu dirijo a palavra, uma boa noite, ao doutor André, que pode nos explicar o que esses vídeos que passam pelo YouTube, tantas nas redes sociais, fenômenos espirituais, e por que esses espíritos estão presos no nosso mundo e o que eles vêm? Vêm pedir ajuda? Socorro? E por que alguns são agressivos e outros não? Qual a relevância desses casos que atiça a curiosidade do internauta e até mesmo de espiritismo, como dizia Chico Xavier, Allan Kardec e Bezerra de Menezes? Eu dirijo a palavra ao doutor André, mas eu vejo aí, já nesse vídeo de demonstração, o telespectador em casa deve estar se perguntando, curioso, também gostaria de saber dessas respostas. Existe vida após a morte? Existe reencarnação? E o porquê que eles ficam nessa tombada de ir e de volta? Passo a palavra ao doutor André, boa noite a todos, e o que o senhor poderia nos explicar? Porque é importante que o senhor dê essa explicação aos telespectadores que estão no momento assistindo o programa, porque há muitas dúvidas sobre relação à morte e à vida. E o porquê que esses fenômenos acontecem. Não sabemos a origem deles e nada melhor do que um especialista como o senhor falar e nos explicar para podermos saber mais sobre o assunto. A palavra é sua. Fique à vontade. Gostaria de falar com todos vocês sobre um tema que é um tema muito interessante e que suscita muitas dúvidas das pessoas. Muita gente me pergunta a respeito dos espíritos que ficam presos à Terra, né? Esse é um dos principais tópicos do espiritualismo, né? O espiritismo ele não usa esse termo, né, espíritos presos à Terra. Ele usa apenas o termo obsessores, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre outros aspectos, né, dos espíritos presos à Terra que podem se transformar também em obsessores da forma como o espiritismo acredita. A primeira característica do espírito que fica preso à Terra é que ele fica preso ao nível da Terra, né? Ou seja, ele fica vagando pelo nível da crosta terrestre. Ele fica perdido no nosso mundo, né? Porque existem diversas dimensões no plano espiritual, né? Existem as zonas inferiores, existem as zonas ainda mais inferiores, existe o nível da crosta terrestre, que é aquele nível que nós ficamos encarnados. Existe os níveis que ficam acima, né, dos níveis da crosta terrestre, e os níveis mais sutis, os níveis bem mais evoluídos, né? O espírito preso à Terra, quando ele desencarna, ele não faz essa ascensão aos níveis mais elevados. O que acontece com ele? Por apego, por preocupação a pessoas, ou qualquer outro motivo que ele sente, por exemplo, que tem assuntos mal resolvidos, ele pode ficar preso ao nível da crosta terrestre, ao nível da nossa vida ordinária, né? Essa é a primeira característica do espírito preso à Terra. O espírito preso à Terra ele também pode ficar apegado a lugares e pessoas,
né? Mais comum é ele ficar apegado a pessoas, né? Pessoas que ele gosta ou a pessoas que ele não gosta, né? Apegado a pessoas que ele gosta, por exemplo, uma mãe que fica preocupada com os filhos, ela pode, após a morte, se sentir impelida a ajudar esse filho, porque ela sente que ele está passando por alguma dificuldade, ela sente que precisa proteger o filho, ela sente que precisa orientar o filho de alguma forma, para ele não cometer nenhum erro quando ele estiver na sua encarnação aqui na Terra. Então, ao invés de fazer essa ascensão espiritual, ela permanece no plano da Terra, presa. E quando ela fica presa e permanece no plano da Terra, ela pode ficar junto ao filho e se ligar a ele. Olha quem veio aqui. Ela fica junto com o filho e se liga a ele. Então essa mãe, ela fica presa ao filho, ligada a ele de alguma forma, né? E fica tentando influenciá-lo para o bem, né? E existem, obviamente, aqueles espíritos que ficam presos à Terra que tentam influenciar uma determinada pessoa para o mal, né? Existem também espíritos que ficam presos a lugares específicos, né? Por exemplo, uma casa, que é o mais comum. Muitas vezes a gente tem aquela pessoa que viveu numa determinada residência durante décadas e décadas da vida dela, né? Então, quando ela vem a desencarnar, ela tem muita dificuldade de aceitar que ela não mora mais ali naquela casa, que ela não tem mais aquele espaço que é dela, que ela morou a vida inteira, que ela se acostumou, que ela se apegou, né? Que ela tem aquela ligação muito grande com aquela residência. Então ela tem muita dificuldade de sair desse lugar. Então ela pode, é muito comum a gente ver espíritos ficarem presos a lugares específicos, como casas. Às vezes o espírito pode ficar preso também ao hospital, né? Onde, por exemplo, ele morreu, onde alguém, ou ele morreu junto com alguém, e ele está esperando essa pessoa que morreu junto com ele, que ele gosta muito, retornar. Ou ele pode ficar preso ao local de trabalho dele, se ele era muito apegado a esse local de trabalho. Isso vai depender sempre do grau de apego que esse espírito tem ao lugar que ele está preso. E um espírito pode ficar preso num lugar que ele não tem uma certa dose de apego a esse local. Uma das características dos espíritos presos à Terra é que eles não acreditam que a sua encarnação terminou. Eles ainda acham que estão vivendo aquela vida e que precisam fazer determinadas coisas durante a vida, como, por exemplo, ir trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ou desenvolver qualquer tipo de tarefa que eles estão acostumados a desenvolver. Então eles acreditam que a sua vida continua, que eles não morreram. Então eles se sentem impelidos, eles sentem um impulso, por costume, por apego, de fazer aquilo que eles sempre fizeram ao longo da vida. Então os espíritos presos à Terra podem, por exemplo, continuar indo do trabalho. Eles podem, por exemplo, continuar tentando falar com as mesmas pessoas que eles falavam quando eles estavam vivos. Eles podem, por exemplo, tentar realizar qualquer tipo de atividade, seja esportiva, seja qualquer outra, em que eles estavam acostumados, que eles gostavam de fazer, ou que eles sentiam prazer em fazer, né? Eles podem, por exemplo, tentar também usufruir de alguns vícios, como o vício do cigarro, o vício das drogas, ou o vício do álcool, né? É muito comum o espírito preso à Terra tentar fazer as mesmas coisas que ele vinha fazendo quando ele estava encarnado, porque ele não entendeu ainda, ele não compreendeu que ele desencarnou, que a vida dele não existe mais, que já passou. Uma coisa que pode acontecer, que também não é rara de acontecer, é o espírito que fica preso à Terra criar a sua própria realidade, né? Ele vai criando a sua realidade conforme ele vai vagando pelo mundo, conforme ele vai interagindo com o mundo que ele já deixou, mas que ele se sente preso. Então, por exemplo, se ele conversava muito com a vizinha dele, gostava da vizinha dele, como a vizinha não responde mais para ele, ele pode, por exemplo, alucinar, vamos usar essa palavra, né? Ele pode alucinar ou criar mentalmente uma conversa entre ele e a vizinha, como se ele estivesse mesmo vivendo um sonho, só que é um sonho um pouco mais real, porque é um sonho que ele cria e ele percebe como sendo realidade. Ele pode, inclusive, tocar nessa vizinha, né? Ele pode ficar muito tempo conversando com ela e ele vai manifestar a fala dele e vai também criar a fala da vizinha para ele.
Ele vai criar aquilo que ele acha que seria mais provável da vizinha estar respondendo a ele quando ele diz alguma coisa, quando ele faz alguma pergunta, quando ele faz alguma consideração, etc. Então é muito comum, não é exatamente muito comum, mas não é raro de acontecer, o espírito, quando ele está muito apegado ao plano da Terra, ele começar a criar sua própria realidade. Ele começar a alucinar que ele realmente está fazendo coisas, falando com pessoas e vivendo normalmente determinadas situações. É muito comum também a gente ver os espíritos presos à Terra se ligarem a uma pessoa e começarem a sugar as energias dessa pessoa. E eles fazem isso de uma forma até inconsciente. Eles podem não ter consciência do que eles estão fazendo, né? Quando um espírito se liga a um encarnado, ele começa a compartilhar aquilo que o encarnado está sentindo. E para ele poder se manter ali naquele nível do plano da Terra, para ele poder continuar existindo ali, para ele ter energia para conseguir atuar sobre a matéria, né, atuar sobre as pessoas, continuar vivendo aqui no mundo, ele precisa sugar a energia dos encarnados. Ele não faz isso porque ele é mau, necessariamente, ou porque ele quer prejudicar a pessoa. Ele faz isso porque é a forma que ele encontra de se manter aqui no plano do mundo, né, para poder fazer as mesmas coisas que ele já estava acostumado a fazer e que ele não consegue se desprender de fazer. Então é muito comum as pessoas que têm espíritos presos à Terra junto com elas, que são muitas pessoas que têm esse tipo de presença, né? É muito comum que essas pessoas se sintam cansadas, se sintam fatigadas, né? Não tem muita energia para fazer as coisas, ou sintam que tem sempre uma presença junto com elas, né? Mas a estafa, o cansaço, a falta de energia é muito comum em casos de obsessão, porque os espíritos eles podem, e é muito comum, eles sugarem a energia dos encarnados. As influências que os espíritos presos à Terra podem exercer sobre nós é maior do que a gente imagina, né? Os espíritos bons que vêm passar determinadas mensagens para os encarnados, eles costumam confirmar isso, que os espíritos presos à Terra eles podem exercer uma influência nos encarnados que os encarnados nem imaginam que essa influência está sendo exercida. O encarnado ele pode tomar uma decisão de fazer alguma coisa e não ser ele que está decidindo fazer aquilo, mas ser o espírito que está preso à Terra que vai influenciando ele, que vai guiando o seu pensamento para que ele faça aquilo que o espírito deseja fazer. Porque é o espírito que acha, que acredita que o encarnado deve realizar aquela tarefa. Muitas vezes o encarnado age de determinada forma porque o espírito acredita, o espírito tem uma crença que o encarnado deveria agir daquela forma. Ou seja, é muito comum essa influência ser maior do que a gente acredita, maior do que a gente pensa. Os espíritos podem sim influenciar os nossos pensamentos e a gente muitas vezes acredita que nós estamos pensando uma determinada coisa, mas na verdade é um espírito que está soprando aquele pensamento e é um espírito que está influenciando a nossa decisão sobre alguma coisa. Isso tem que ficar bem claro para as pessoas. Os espíritos presos à Terra, eles não podem mais viver as experiências que os encarnados vivem. Eles não podem mais usufruir dos prazeres da matéria. Eles não podem mais fazer aquilo que eles gostavam de fazer. Eles podem criar isso no pensamento, na imaginação deles. Mas fazer efetivamente, eles não podem. Então o que acontece? Muitas vezes um espírito preso à Terra, ele pode se ligar ao encarnado, influenciar o encarnado a fazer alguma coisa que ele gosta de fazer, e quando o encarnado estiver fazendo aquilo que ele gosta de fazer, o desencarnado, o espírito preso à Terra, ele usufrui daquele prazer junto com o encarnado. Eles participam juntos daquilo. Eles compartilham sentimentos, emoções e prazer. É muito comum, isso tem a literatura espírita, espiritualista fala muito sobre isso, é muito comum que os espíritos presos à Terra que são viciados, que eram viciados e continuam sendo, por exemplo, em álcool, se liguem a determinadas pessoas que têm o vício do alcoolismo, e quando eles se ligam, eles começam a compartilhar vibrações, compartilhar pensamentos, compartilhar prazeres. E quando o espírito preso à Terra, ele se liga ao encarnado e o encarnado faz aquilo que ele gosta, ele vai sentindo, por exemplo,
quando o encarnado vai bebendo. Ele vai sentindo o prazer da bebida e vai usufruindo desse prazer da bebida através do veículo físico do encarnado. Por isso que existem tantas pessoas que bebem, por exemplo, que usam drogas, que usam cigarro, drogas lícitas ou ilícitas, né? Ou que fazem determinadas coisas e não conseguem deixar de fazer. É muito mais difícil deixar de fazer, não só pelo vício orgânico, mas pelo vício de um ou mais espíritos presos à Terra que possam estar influenciando aquela pessoa a fazer aquilo. Porque no fundo os espíritos presos à Terra também são viciados naquelas substâncias. Então esse vício passa para o encarnado e o encarnado se sente no impulso, né? Se sente instigado a realizar aquilo que o espírito está influenciando ele a realizar. Então, os espíritos eles podem compartilhar dos prazeres dos encarnados. Isso também é muito comum de acontecer. Uma característica também importante dos espíritos presos à Terra, que todas as pessoas devem conhecer, é que esses espíritos eles desencarnaram em determinadas condições. Muitos encarnaram, por exemplo, num acidente. Muitos desencarnaram, por exemplo, com uma morte trágica, uma morte traumática. Outros desencarnaram por uma doença, onde eles sentiam dor, onde eles estavam assim, muito mal de saúde, sentiam um mal-estar horrível. Outros desencarnaram numa grande depressão, numa grande desesperança em relação à vida. Ele desencarnar com aquela sensação de medo da morte muito forte, com aquela sensação de que ele está vivendo ainda a morte. É como se ele estivesse repetindo, né? Ele fica repetindo na consciência dele aquela sensação do trauma da morte, a sensação e a situação da morte em si. Então, quando ele se liga ao encarnado, ele passa essa sensação de morte, dessa morte traumática, para o encarnado. Isso acontece muito em pessoas que desenvolvem aquele transtorno tão conhecido, chamado transtorno de pânico. O transtorno de pânico nada mais é do que, muitas vezes, né, acontece da pessoa ficar com medo, ter determinadas reações físicas, sudorese, taquicardia, né, dentre outros, medo, palpitações, né, e aquela pessoa acredita que vai morrer naquele momento, né? Ela acredita que aquelas sensações vêm e que ela vai desencarnar, que ela vai morrer ali, né? Então, essa sensação ela pode estar sendo provocada por um espírito que ainda está vivendo o momento da morte, ainda está vivendo aquela sensação de morrer, ainda está vivendo o medo de morrer, porque ele acredita que ele não morreu, e toda essa sensação de morte, da experiência da morte, esse espírito pode estar passando para o encarnado. Então o encarnado, sem nem saber que ele está sendo influenciado, ele começa a desenvolver o chamado transtorno de pânico, onde ele começa a ter aquelas reações físicas extremamente fortes, e essas reações físicas levam ele a acreditar que ele vai morrer, né? Que a vida dele está acabando. Isso caracteriza o transtorno de pânico em algumas situações. Essa é uma das causas do transtorno de pânico. Não necessariamente os espíritos são os causadores do transtorno de pânico em todas as situações. Pessoal, a gente vai encerrar então agora essa primeira parte desse vídeo, de duas partes que eu vou fazer sobre os espíritos presos à Terra. Esse é um assunto muito longo, né, que não dá tempo de falar num vídeo só, até dá, mas ficaria um pouco cansativo, né? E nós vamos fazer a segunda parte desse vídeo num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, ok? Espero que vocês tenham gostado. Ativem as notificações, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal para você sempre poder receber os nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Agradecemos a vossa pessoa que está aqui com nós no EPS, Estúdio de Pesquisas Sobrenaturais. E agora eu passo a palavra para o Dr. Dias, espiritualista, renomeado pelo Centro Espírita Kardecista, que possa dar o porquê que acontece isso. Porque um espírito pode ficar vagando sem rumo na Terra? Existe alguma forma de resolver isto? Um espírito não esclarecido, ignorante sobre a vida espiritual, chega do outro lado praticamente sem consciência do que está acontecendo. Não acredita já estar morto, continua a agir como se ainda estivesse vivo na Terra, assiste todo o funeral e acha que está sonhando.
fica ao redor do caixão com o seu corpo ou entre os familiares. Depois do enterro, volta para casa, tenta se comunicar, mas como ninguém responde às suas perguntas, fica desorientado. Não aceita o auxílio de outros espíritos que vieram para ajudar. Como na sua pobre educação religiosa sempre lhe disseram que as boas pessoas vão direto para o céu, e como uma pessoa nunca se julga má, ela fica esperando esses anjos que possivelmente viessem buscá-la. Como esses anjos em que ela acredita acabam não aparecendo, alguns ficam anos ou séculos na sua casa, no local da morte ou junto com os seus bens, tesouros ou pertences. Muito presos à matéria ainda, ou até às pessoas, e ainda aos prazeres materiais, sem nem se preocupar com o futuro espiritual, geralmente demoram-se na crosta terrestre, buscando ainda os mesmos tipos de prazeres que costumavam cultivar quando encarnados. Acomodam-se junto aos encarnados, induzindo-as ainda mais aos vícios para usufruir dos fluidos. Quando o espírito comete delitos graves aqui na Terra, crimes, assassinatos, por exemplo, ele é atraído para regiões de sombra e de dor, o chamado umbral, onde pelo sofrimento chegará um dia em que se arrependerá e desejará reparar o mal praticado. E então será socorrido por espíritos bons que irão retirá-lo daquele local e os conduzirão a postos de atendimento espiritual, conhecido como colônias espirituais. A educação religiosa que prepara o indivíduo para a vida após a morte do corpo e a prática verdadeira da moral cristã pouparia muitos espíritos dessa desilusão. Por isso, é obrigação dos vivos auxiliarem com suas orações e atos aqueles que já se foram, principalmente convencê-los do arrependimento de atos cometidos. Daí a necessidade de se doutrinar e evangelizar esses espíritos para que, no menor tempo possível, lhes seja dado conhecer a verdade que os libertará das falsas promessas de paraísos e infernos. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe isso no seu Facebook e em outras redes sociais, para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. A gente agradece a participação dos entrevistados aqui da TV UFO, EPS, Estúdio de Pesquisas Sobrenaturais, e também agradecemos os nossos ouvintes e telespectadores. Se inscreva no canal, deixe seu recado, deixe seu comentário. É importante o comentário de você, saber é cultura, porque a gente precisa descobrir os mistérios do mundo. E o comentário do nosso internauta é importante, porque a gente precisa levar a verdade até vocês. Também agradeço nossos pesquisadores, né? E desde já um forte abraço a todos e vamos seguindo a matéria aí. E saber é cultura, como eu digo. Se inscreva no canal, dê o seu like, dê o seu joinha, dê o seu comentário. Quem não passou, né? Telespectador aí do outro lado da telinha deve ter pensado, né? Eu já passei por dificuldades espirituais assim dessa maneira, de ver vultos, assombrações e também até mesmo agressividades espirituais. Então vamos em diante para mais uma explicação de um especialista da Rádio Espírita Som e Luz, é isso? Não, desculpa. Ô, Vinícius, o que é essa? Ah, tá. Viagem em Luz. Peço desculpas aos telespectadores, mas segue a matéria e desde já meu obrigado a todos aí. É possível um espírito se materializar? André, pode explicar? Sim, poder pode. Isso já se deu muitas vezes. Chico Xavier mesmo tem fotografia de uma freira que se materializou. Existem casas espíritas, cada vez é mais difícil de existirem, mas ainda existem algumas que fazem o trabalho de materialização. Mas não é algo simples de se acontecer, demanda a presença de um médium de efeitos físicos que permita produzir o ectoplasma que será utilizado para a materialização.
Geralmente esse material fluídico ele é sensível à luz, né? E acima de tudo, tudo está nos desígnios da criação. Ou seja, só se dá se existir uma autorização divina, evidente que se dá por intermédio dos espíritos de luz, né, que autorizam ou não que uma materialização se dá. Até porque há materializações extremamente importantes em que se deem, né? Nós não sabemos, não há comprovação disso, mas quem garante que uma criatura que está em queda e nessa queda pode atingir ao chão e bater sua cabeça, não acaba sendo amparada por um amigo espiritual que só pode fazê-lo a partir da materialização capaz de impedir a física em ação, né, da queda do corpo. E muitas vezes essas pessoas sequer se deram conta que ali estava uma manifestação de materialização espiritual com o objetivo de salvamento, de salvá-la, né? A gente sempre leva essas questões, muitas vezes, para o lado do terror, do medo, do suspense, né? E eu tenho certeza absoluta que essas materializações se dão, na maior parte das vezes, para nos atender nas nossas necessidades. Mas no caso, para o lado mal, assim, o espírito ele pode nos tocar, nos empurrar ou tentar nos machucar? Pode, desde que haja uma autorização para tanto, né? E como é que se dá essa autorização? Eu acho que uma das maiores contribuições que a literatura mundial nos empresta é através do romance de Bram Stoker, né? Drácula, né? Que é fundamentado num conde que realmente existiu, o Conde Vlad, que é conhecido como o Empalador, né? Mas que traz algumas informações que são bastante importantes. Eu quero crer que o Bram Stoker entrou em contato mediúnico com entidades que lhe trouxeram estas informações. Por exemplo, a questão vampirística, né? A literatura espírita é bastante vasta em falar de entidades que buscam retirar nossa energia, como se fosse o nosso sangue, mas na espiritualidade não é o sangue, mas sim fluidos, para poder se manterem fortes ou utilizar esses fluidos para algum outro fim. É um processo de vampirização, está na obra do Bram Stoker. Mas o mais importante é que o Drácula só entra na casa de alguém quando ele é convidado, vampiro, ele precisa ser convidado, né? Então nós estamos convidando, quem é que nós estamos convidando para a nossa casa mental? Estamos com pensamentos de amor, de perdão, de paz, de alegria de viver, de perseverança. Estamos convidando para a nossa casa mental espíritos que pensam assim. Por outro lado, se estivermos vibrando ódio, mágoa, ressentimento, orgulho, vaidade, quem entrará em sintonia conosco são espíritos na mesma baixa vibração. E estes espíritos muitas vezes conhecem das questões do mundo imaterial, entre aspas. Sabem manipular os fluidos capazes de fazerem manifestações. Então eles podem se valer para nos infligir alguma sorte de descaminhos, mas tudo em cima de uma autorização e, acima de tudo, da lei divina, que é soberanamente justa e boa. O que seria essa autorização? Como nós dissemos, se eu estou num pensamento de baixa vibração, eu estou autorizando que na minha casa mental entrem espíritos que estão na mesma vibração. A nossa estrutura mental, que é ali aonde melhor se expressa o espírito que há em cada um de nós, ele emite o quê? Emite energia. Não existe um nada no universo. Tudo é energia no universo. Então, os nossos pensamentos, eles produzem o quê? Energia, produz vibração, né? E esta antena psíquica que nós temos, ela trabalha na frequência de ida e de volta, ou seja, ela transmite e ela recepciona energia na mesma frequência. Você não pode ter, valendo-se de uma analogia, um rádio que é só FM e de repente este rádio faz uma recepção de uma rádio AM. É impossível que tal se dê. Então este é o convite que nós fazemos, né? Se nós vivermos uma vida o mais proximamente possível de uma vida de aprendizado, de busca de entender as nossas dificuldades, de fazer o nosso melhor, como está no Evangelho, né? O verdadeiro espírita é aquele que faz transformações morais e que se esforça para ser uma pessoa melhor.
Bom, aqui encerramos a nossa entrevista. Eu agradeço a todos, um forte abraço, se inscreva no canal, dê o seu like, se inscreva, dê o seu comentário, peça a matéria que você quer que seja feita a entrevista e a reportagem. EPS, Estudo de Pesquisas Sobrenaturais, e obrigado e até a próxima reportagem TV UFO. E a todos vocês um forte abraço, meus amigos telespectadores do canal YouTube.